Bom dia, pessoal. A gente vai começar agora uma série de conversas aqui no GEI, chama Conversa GEI mesmo, bem criativo, né? Com profissionais da área de dados, desenvolvimento, Python, programação, coisas afins, coisas que a gente trabalha aqui no GEI. E a ideia é que a gente tenha um contato com os profissionais que estão fazendo isso na prática, de conhecer um pouco mais desse mundo, sair um pouquinho da nossa academia que a gente está acostumado e ver isso na prática. Giovanni, nosso grande amigo aí, também é membro do GEI. Já começou aqui no GEI, depois já conseguiu uma vaga bem legal aí, trabalhando com desenvolvimento. Uhum. E vai contar um pouquinho da história dele aí, um pouquinho da trajetória dele, o que ele faz. E a ideia é que seja uma coisa bem dinâmica, tá? Então, assim, queremos perguntas, queremos conversas, queremos respostas. Vai ter um papo mesmo. Então, Giovanni, a palavra é sua, divirta-se. Ok. Bom, então, como o slide está mostrando aí, né, me chamo Giovanni de Oliveira. Atualmente estou trabalhando como desenvolvedor RPA, que seria RPA, né, automatização robótica de processos. Basicamente fazer robôs que facilitem, né, automatizem tarefas diárias repetitivas das pessoas da empresa, né. E daí ali está meu LinkedIn, caso alguém queira me adicionar e bater um papo depois, podem ficar à vontade. Daí eu vou só dar a gente, assim, já na conversa, né, eu vou falar um pouco da minha trajetória, né? Então, eu sou formado como engenheiro químico da USP, tenho uma experiência de estágio na Embraer, né? Mas daí, lá por 2022, eu virei essa chave, né, de migração de área e fiz uma especialização em ciência de dados, que levou o ano inteiro de 2022. E em dezembro, eu entrei no GEA como membro, aluno, né? E não deu nem 3 meses de GEA e já consegui uma oportunidade de emprego. Em fevereiro, eu dei início como desenvolvedor RPA, conseguindo meu primeiro emprego, né, meu início no mercado. Contextualizar mais ou menos como é que está a indústria, né, atualmente. Acho interessante a gente dar esse contexto. Nós estamos na indústria 4.0, né, também conhecida como a quarta revolução industrial, que está mudando o jeito que as formas de produção e os modelos de negócio estão atuando, né? Quanto mais rápido você consegue resolver um problema hoje, melhor para a empresa, né? E diferente das outras revoluções industriais, que as pessoas meio que robotizaram os meios de produção, né? Ou seja, você substituía o esforço do homem pelo esforço da máquina. Nessa quarta revolução industrial, nós temos também a substituição do pensamento humano, né? Questionamentos, resoluções de problema, tudo isso também está sendo automatizado, né? Robotizado. A gente entra bem forte nessa parte de automação, de inteligência artificial, de computação em nuvem. O que seria, né, essa computação em nuvem que está tão importante hoje em dia, né? Antigamente era bem interessante você ter tudo, as empresas eram pequenas, né? Você tinha um servidor local de dados, por exemplo, servidor local de informações, você guardava os seus arquivos na sua máquina, por exemplo. Mas hoje em dia a tendência, né, do mundo é você poder escalonar as coisas, crescer, né? Então, ter os seus serviços na internet, seus dados, seus armazenamentos, é algo que é uma migração que está acontecendo no mercado. Muitas empresas já estão, né, migradas totalmente para online, assim, e algumas ainda estão na migração. Às vezes, empresas de pequena escala ainda não, mas é algo que vocês podem, assim que vocês caírem no mercado, ou se vocês não estão ainda, né, vocês podem trombar com isso, com essa migração de muita coisa local para coisas mais globais pela internet, né? E por que que é interessante você utilizar esses serviços de computação pela internet, nessa computação em nuvem? Porque os recursos são flexíveis, você não precisa de um grande investimento, por exemplo, de armazenamento de dados, você não precisa comprar uma memória muito grande para o seu centro de dados ali da sua empresa. É facilmente escalável. Se você precisa crescer, é só você pagar um pouco a mais para os serviços de computação em nuvem que estão armazenando seus dados, entendeu? E realmente você tem várias coisas que
é interessante você ter uma computação em nuvem, né? Somente para banco de dados, né? Você fazer a integração, né? Na verdade, o que eu vou falar agora, que é a integração de sistemas, que é algo bem interessante. Porque se você tem dados muito localizados, a troca de informação a troca de informações de sistemas, ela acaba sendo um pouco dificultada. Às vezes os sistemas nem se conversam. Então, para você fazer uma consulta em um sistema, depois ir consultar outro sistema, você acaba tendo várias, assim, é um processo que demanda muito tempo, e isso para o negócio, geralmente, hoje em dia que estamos numa economia global, que tudo tem que ser muito rápido, se sua empresa tem, assim, várias coisas que dificultam ou deixam mais lento o processo, muito provavelmente a concorrente vai ter algo mais rápido e vai deixar a sua empresa para trás, sabe? Então é interessante você ter a unificação de sistemas, a integração, porque você consegue ter um olhar mais abrangente do seu negócio. Você consegue informações em tempo real de várias áreas do negócio, você tem uma integração de sistemas boa. E tudo isso culmina numa tomada de decisões gerenciais mais rápidas, né? Então, às vezes, você tem que fazer uma cotação de venda, por exemplo, né? Que eu trabalho numa empresa de commodities, né, de importação e venda de commodities. Então, geralmente você precisa dar uma cotação, e se os dados de informações do produto estão em vários locais e o gerente demanda um tempo para fazer essa análise, geralmente você pode perder uma venda por falta de dados disponíveis para um gerente dar um preço mais certo numa compra, por exemplo. Junto quando você integra um sistema, né, você tem que entender que daí a gente vai entrar nesse conceito de Big Data, que quanto mais você agrupa, mais você cresce, né, mais você vai ter variedade de dados que você vai estar mexendo ali, e maior vai ser a complexidade, entendeu? Então uma coisa vai complementando a outra. Você ter uma nuvem capaz de armazenar todos esses dados que são produzidos diariamente é muito mais interessante do que toda vez que você precisar de mais espaço, você ter que ir lá comprar memórias físicas, né? E talvez até aumentar o espaço do seu, do seu armazenamento local, sabe? Espaço físico mesmo. É diferente de você só ter que pagar um pouco a mais por mês. E realmente o volume crescente de dados demanda uma velocidade maior, cada vez maior de análise desses dados, né? Não adianta você ter muito dado, mas que essa quarta linha fala aqui. Às vezes você tem tanto dado que uma análise humana simplesmente você já não consegue fazer, entendeu? Você não consegue fazer inferência em tendências só com uma análise humana. Você precisa do auxílio da computação, né? Do auxílio de técnicas estatísticas, de aprendizado de máquina, para você conseguir tirar insights desses dados, né? Então, quanto mais dado, obviamente a gente consegue respostas melhores, mas só a análise humana já não dá mais conta. E daí a gente entra no tema principal aqui, que eu acho que é do grupo, né? Que é a parte de inteligência artificial. Bom, mais ou menos o que seria inteligência artificial, né? Máquinas que executam tarefas que normalmente exigiriam funções de inteligência humana, né? Uma máquina poder aprender alguma coisa, ter um julgamento sobre determinado volume de dados, sobre determinada ação, e permitir que a máquina resolva problemas, e muitas vezes sem interferência humana, entendeu? Você vai criar seu modelo, o seu modelo mesmo, ele vai aprender sozinho por ele mesmo, e ele vai te dar conclusões, vai resolver, teoricamente, seus problemas sem interferência humana, entendeu? Você não precisa estar lá toda hora ensinando para ele mesmo vai aprender. E os exemplos de soluções para a vida são variados, sabe? Você pode aplicar em praticamente qualquer aspecto da vida. E daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos genéricos, mas vocês vão ver que inteligência artificial pode ser aplicada em várias áreas. Então, praticamente serve para assim, interpretar eventos, analisar tendências, né? Comportamento de sistemas, apoiar e automatizar decisões, que nem eu falei de um preço de venda, por exemplo. E também você pode fazer automatizações para realizar ações, né? Por exemplo,
tem uma linha muito tênue, né? Que eu trabalho com automatização de processos, automatização robótica de processos, e existe também a inteligência artificial. Uma coisa meio que complementa a outra, né? Porque às vezes você pode fazer um robô que utilize de inteligência artificial, ou você tem uma inteligência artificial que se beneficia de um robô. As coisas são meio separadas, mas uma complementa a outra, né? E daí a gente entra numa parte que eu gosto bastante, que é o aprendizado de máquina, que seria uma vertente, assim, né? Um filho da inteligência artificial. Aprendizado de máquina é igual ao machine learning, né? Tem gente que gosta mais dos termos em inglês. Mas o que seria esse aprendizado de máquina, né? Os computadores são treinados por meio de algoritmos para reconhecer padrões em conjuntos de dados, para tomar decisões por eles próprios com base nesse conhecimento. Ou seja, ele vai estudar aqueles dados, ele vai entender correlações, sempre em busca de uma resposta, né? Então, por exemplo, você pode fazer um estudo, por exemplo, com modelos de regressão. Tem exemplos bem interessantes, principalmente para estudo, né? Por exemplo, você é um banco e você quer saber, você quer prever qual seria a renda daquele cliente mensal, e você consegue fazer um estudo com várias variáveis que aquele cliente oferece de informação para o banco, e você consegue ter uma previsão dessa renda mensal da pessoa. É algo bem interessante. Também com o banco você pode utilizar modelos de classificação para saber se aquele cliente é um bom ou mau pagador. Então, assim, exemplos tem infinitos. E também você pode ter também modelos de agrupamento, né? Por exemplo, você tem alguns dados esparsos assim, mas será que você conseguiria agrupar esses dados em alguns grupos mais lógicos, sabe? É um estudo bem interessante de se fazer. E se a gente for um pouco mais a fundo, né? Teoricamente, a gente tem essa questão da aprendizagem profunda também, que é bem utilizada hoje em dia, também conhecido como Deep Learning, né? E a ideia de como ela funciona é uma inteligência tão interessante que ela simula as conexões do nosso cérebro, né? Por isso que tem o nome de redes neurais profundas. Então, como é que mais ou menos funciona uma aprendizagem profunda, né? O computador acessa dados simultaneamente em vários níveis de nós, de modo a identificar conexões, tirar conclusões, para fazer previsões e tomar decisões. É tão forte, né? Tão interessante essa aprendizagem profunda, que o próprio algoritmo ele aprende com os testes dele, ele vai sempre se melhorando, né? É bem interessante. Se eu não me engano, o ChatGPT é a base, assim, bem o cru para você conseguir programar algo daquele tipo utilizando o Deep Learning, porque ele tem esse processo de autoaprendizagem. Daí é que peguei, tipo, pouquíssimos exemplos de aplicação de inteligência artificial, de machine learning, até de deep learning. Porque se você digitar no Google exemplos de aplicação de inteligência artificial, você pode pegar uma lista de 200 aí fácil. Então, só para vocês terem uma noção do que é possível fazer com isso, né? Por exemplo, um chatbot, ou seja, você conversar e o robô responder baseado no texto que você escreveu, né? Extrator de texto de PDF, ou seja, você conseguir fazer um código ali, um modelo que o PDF vai vir uma imagem, né? Então seria você conseguir identificar os padrões de texto, né? Da imagem do texto e transformar isso para um código, né? Ou você retirar isso retirar em texto, né? Fazer previsões de tempo, por exemplo. Eu quero saber se amanhã vai chover, se amanhã vai fazer sol. Você pode utilizar modelagens para prever o tempo. Você pode fazer aqueles robozinhos de detecção de rosto, sabe? Que, por exemplo, reconhecimento facial, dá para você fazer utilizando inteligência artificial. Fazer previsões de séries temporais, que daqui a pouco eu vou mostrar um case que eu fiz na prática isso na empresa que eu estou agora, e é algo bem interessante. E também você pode analisar dados de saúde. Você pode prever, por exemplo, determinada pessoa, se ela tem mais chance de ter uma tendência para certas doenças, entendeu?
ou um grupo de pessoas em determinada área tem uma tendência a uma suscetibilidade maior a algum tipo de doença. Então, assim, as aplicações são praticamente infinitas, sabe? E agora falar um pouquinho de um case meu, né? Para trazer alguma coisa da área que eu trabalho. Que eu participei de um projeto para a gente tentar prever dados futuros utilizando séries temporais, né? Que seria, primeiro, né, dar uma explicada do que seria uma série temporal. Por exemplo, imaginamos que a gente tem o preço de petróleo, ok? O preço de petróleo, ele varia ao longo dos anos. E isso já é considerado uma série temporal. Você tem dados, uma linha, né? Uma linha de dados, assim como se fosse uma coluna de dados, que varia com o tempo, ok? Isso aqui é uma série temporal. Então, os modelos de séries temporais, apenas com esses dados ao longo do tempo, os modelos buscam, né, estudam uma certa sazonalidade dos dados passados, e com isso eles conseguem projetar informações futuras para você. Então, é algo que geralmente é interessante para a indústria ter essa ideia de previsão. Eu não vou dizer que assim o modelo ele serve para exatamente dar a resposta que por exemplo, um gestor de vendas vai dizer que aquele preço é, por exemplo, nossa, eu previ aqui que o preço vai ser tal, então eu vou confiar nesse preço. Todos os modelos eles têm uma certa acuracidade, né? Uma certa precisão. Então, os resultados dos modelos, isso é interessante vocês levarem para a vida real, eles tendem a ser um guia, entendeu? Por exemplo, o gestor ele está querendo fazer uma compra agora porque o gestor, com as ideias que ele tem ali, com os conhecimentos que ele tem, ele acha que o preço do produto vai aumentar, vai subir. Só que daí, se ele vê o resultado se ele tem a informação de uma machine learning que deu uma ideia que o preço do produto vai cair, isso permite que o gestor pense melhor, não que ele vá seguir a resposta da machine learning, mas ele pense melhor se realmente o que ele falou de o preço subir faz realmente sentido e permite um estudo melhor sobre aquela resposta, entendeu? Então, o questionamento que essas previsões geram são bem interessantes para o negócio. E, obviamente, vou dar uma comentada aqui que geralmente o projeto não é apenas a etapa da modelagem, que geralmente é o que a galera de inteligência artificial assim, gosta mais, mas que aqui eu trouxe mais ou menos o que seria um projeto geral, assim, né? Obviamente que dependendo das empresas maiores, você pode trabalhar exatamente fazendo apenas modelagem, né? Sendo só, por exemplo, um cientista de dados que vai realizar as modelagens. Mas você pode passar por tudo isso e você vai ser um profissional mais interessante para o mercado, talvez, se você entender um pouco de todas as partes do processo. Geralmente você tem uma demanda, né? Então você vai lá, você vai ter que entender o problema, você vai ter que procurar entender quais são as perguntas que o negócio quer responder, porque daí o seu modelo você vai criar, né? O seu modelo de previsão, ou desde a coleta dos seus dados, você vai buscar todas as informações para tentar responder essa pergunta, né? Essa é a ideia. Você não vai fazer um modelo que não responde uma pergunta que o negócio está interessado. Então você vai jogar seu trabalho fora. Ninguém vai dar credibilidade pro seu trabalho, porque aparentemente não vai ter uso, né? Prático. Depois a gente ter a pergunta definida, a gente vai para a parte de coleta de dados. Geralmente os dados não estão disponíveis para você, às vezes você precisa ir para outra área, buscar um documento interno, uma base de dados interna, ou você pode coletar dados externos, às vezes você precisa comprar, às vezes é só você baixar, tem gratuito, então tem toda essa parte de coleta de dados para você montar a tua base de dados para sua modelagem. Às vezes os dados não vêm do jeito que você quer, então você precisa fazer um tratamento nesses dados, né?
remover nulos, tratar outliers, algumas coisas assim mais básicas, ou até um pouco mais complexas. Daí depois você pode fazer uma análise dos dados, às vezes só uma visão gráfica ali, você já consegue tirar uns insights interessantes para o negócio. Às vezes você vê ali, nossa, realmente se plota uma série temporal num gráfico, e você vê, nossa, realmente, ó, esse ano aqui, nossa, teve muito, ó, a alta do preço foi gigante, por que será, né, que exatamente nesse ano teve essa alta? Ou olha aqui no passado, existiu aqui um período de sazonalidade bem interessante, que, por exemplo, em junho o preço caía, mas em setembro o preço subia e tipo, dava para você prever tipo, 3 anos consecutivos. Então essa parte de análise é bem interessante já para você tirar uns insights prévios. Daí você sim faz a modelagem e depois dessa modelagem você testa, você implementa e depois de implementado é preciso realizar a manutenção para ver se o modelo realmente está dando respostas condizentes com o negócio, senão a gente volta para a parte de modelagem, volta, sei lá, até a parte de coleta de dados, faz tudo de novo ali, até a gente conseguir um produto interessante para entregar. E, resumindo, é isso que eu tinha para trazer para vocês, daí eu já vou abrir para perguntas, caso vocês tenham dúvidas, qualquer coisa, podem perguntar, fiquem à vontade. E o que eu Pô, tinha... muito legal, Giovanni. Isso aí. Você comentou que logo depois de você entrar no GEA, você conseguiu emprego, né? Você pode falar como especificamente o GEA te ajudou? Se foi uma questão de você apresentar o portfólio das coisas que você apresentou no GEA, se foi networking, se foi só de você ter se interessado mais pela área? Então, a parte de eu ter conseguido emprego foi mais o networking que o GEA proporcionou, sabe? Eu entrei, daí, obviamente, eu mostrei uns códigos que eu já tinha, né? O Igor tem dessa de pedir pra gente mostrar o que a gente sabe, né? Daí eu mostrei, o Igor se interessou e eu acabei entrando em um projeto um pouquinho, assim, tinha alguns membros a mais, sabe? E um desses membros viu meu trabalho e acabou falando, ó, tem uma vaga aqui que talvez interesse para você, e rolou a indicação. Então, basicamente bom, você vai estudando, você vai crescendo e você vai fazendo seus networkings, e uma hora você é reconhecido, sabe? Alguém vai notar você e eu acho que é basicamente isso. Legal. E a empresa que você está agora é só de ciência de dados ou é aplicação em alguma coisa específica? Não, então, a empresa que eu tô agora, ela está começando uma cultura de dados, e então não tem uma área de dados formada ainda. A gente está, tipo assim, tentando montar essa área de dados, então está sendo até um desafio interessante. Até porque a parte que eu trabalho é a parte de criação de robôs, né? Automatização robótica de processo. O que seria uma área interessante também, que você pode utilizar. Eu sou forte no Python, né? Então minha linguagem de programação assim, principal é Python. E o Python ele consegue resolver bastante problemas de automatização de processo. Dá um exemplo assim, só para não ficar meio perdido assim, o que seria um projeto de automatização de processo. Por exemplo, você tem uma área lá, a área de, por exemplo, inteligência de mercado, que eles precisam de várias cotações, digamos assim. Sem um robô para fazer isso, uma pessoa precisa entrar em, tipo, fazendo assim, como se fosse pequeno, né? 10 sites por dia para pegar cotações manualmente e inserir num Excel que o pessoal de inteligência de mercado vai utilizar. Só que, sei lá, imagina isso para 50, 60 sites. Você fazendo a automatização desse processo, você cria um robô que vai lá todo dia, por exemplo, de manhã, antes do pessoal entrar, tipo 7 horas da manhã, vai, faz uma raspagem nesses sites, pega esses dados dos sites, o próprio robô faz isso, insere numa planilha e deixa lá para a hora que o pessoal chegar para trabalhar, esses dados já vão estar prontos para eles utilizarem, entendeu? Então, basicamente isso que uma área de RPA que eu estou agora faz, né? Não sei se eu respondi essa pergunta, mas... Assim, e tudo que faz com Selenium, né? Ou você usa outra biblioteca? Isso, Selenium. Selenium é dentro do Python. Você pode utilizar outras bibliotecas, né? Tem, por exemplo, isso para raspagem, né? Daí isso é algo interessante também, que é você estudar o que atende o seu negócio.
É legal você saber do Selenium, é legal, por exemplo, tem um tal de Scrap também, que é interessante para raspagem de crawler, né? Tem o Beautiful Soup, que às vezes também já resolve, que é bem simples e já resolve. Então, eu utilizo o Selenium, porque é o que atendeu o negócio. Mas é legal você saber as variações também que existem dentro do Python. Você já ouviu falar de um software que se chama Test Rigor? Não, mas eu posso pesquisar sobre. É Sobre o uma, que é. é uma solução no-code de web scraping. Você dá comandos em inglês e ele faz como se fosse um pseudocódigo do Selenium atuando. É novo até. Bom saber. Eu tentei estágio com eles e eu fui atendido por um indiano super mal educado, eu não consegui. Passa. Se você quiser, você pode escrever aí o nome pra galera do chat. E até Vou pra eu... colocar aqui. Escreve aí no chat pra nós. Mandei lá, mas depois pesquisa. O processo seletivo deles é bem difícil. Tá, muito obrigado. Legal. É sempre bom, né? Conhecimento nunca é demais. E é nessas conversas que a gente acaba, às vezes, descobrindo coisas novas, né? Mas muito legal, Giovanni. Gostei da apresentação. Valeu. Mais alguém aí? Bom dia, tudo bem? Bom dia. O Igor ficou faceiro quando tu disse que tu conseguiu trabalho pelo GE. Tá funcionando, né, Igor? Sempre é bom. Ô, O network sempre legal. Giovanni, na verdade, a minha pergunta é, tipo assim, que nem eu sou bem novo nessa parte, na empresa que eu estou hoje, eu sou cientista de dados, mas atuo mais como engenheiro de dados, analista de negócio, analista de sistema, um pouco de tudo, sabe? Porque basicamente sou eu lá. Nunca parti para uma. Na verdade, eu estou fazendo, né, o Data Science na Lyrics agora na USP, vou formar no final do ano, só que eu nunca apliquei isso na prática, sabe? Para mim, eu tenho uma grande facilidade na extração, transformação de dados, porque é meu dia a dia, né? Então, eu sei como fazer, eu crio rotinas, enfim. Porque depois de um certo tempo também, o teu objetivo não é como criar, e sim melhorar o desempenho, né? É isso que depois de um tempo fica com a experiência, né? E a minha pergunta é bem simples, na verdade, se tivesse que dar uma atenção, por exemplo, começar um projeto inicial, por exemplo, sabe? Seja qualquer área, forecast, por exemplo, de vendas, criar uma meta através de machine learning, ou machine learning ou deep learning. Eu sei que o mais falado hoje é machine learning, né? Que é o mais, digamos assim, o mais que a galera está tendendo, porque é o mais simples. Eu nunca vi também uma aplicação em deep learning, tá? Também nem pesquisei. Mas meu questionamento é, a gente fica, quando a gente inicia nessa parte de dados, a galera, quando é crua demais, ela, como que eu tenho que fazer isso? A minha dúvida é mais na ciência de dados. Com que modelo, qual que é o modelo ideal, sabe? Porque a gente fica nessa dúvida, sabe? Por onde começar? Eu vi que tu falou séries temporais, mas tem lá multiníveis, tem não sei o que, tem regressão linear, tem várias, sabe? Se tu tivesse que dar um indicativo, sabe? Porque sempre é bom tu iniciar por algum passo, porque eu fico na minha dúvida assim, o que eu vou estudar, sabe? E certo, não existe o certo e errado, né? Vai ter o modelo que vai se encaixar melhor no teu volume de dados, nas tuas entradas, nos teus outputs, enfim. A minha dúvida é essa, se você entendeu, assim, tipo, se tivesse que começar hoje em Machine Learning, por onde tu começaria baseado na tua experiência? Porque é sempre bom tu vivenciar a experiência dos outros para, né, a gente saber o caminho que a gente vai seguir, né? Pelo menos pelo inicial, sabe? Porque eu vi que séries temporais, ele é um... Não, posso estar enganado, tá? Pela simplicidade que eu vi assim por cima, ele é mais simples de tu jogar as informações e tratar do que tu, por exemplo, jogar uma análise multinível. Sei que são coisas diferentes, né? Mas, enfim, eu chutei aqui um exemplo, tá? Não, super entendi sua pergunta e é uma pergunta super interessante. E casa um pouco com o que eu falei durante a apresentação, que é a parte de qual pergunta de negócio você quer responder, por exemplo. Eu acho que é super interessante você entender, dar uma olhada assim, geral na empresa, o que pode ser feito, sabe? E até, talvez não você sozinho, mas tipo assim,
conversa com o seu chefe, conversa com o seu gestor, sabe, seu diretor, talvez, não sei como é que é a tranquilidade dessas conversas entre hierarquias diferentes, mas porque geralmente os gestores, os diretores, eles têm uma visão macro do negócio e eles talvez até tenham já problemas que queiram resolver, entendeu? Então, eles serão essas pessoas que vão, assim, te jogar os problemas e vão te jogar aquela ideia de quais perguntas você tem que responder. Eu achei interessante o caso de séries temporais, por quê? Porque quando eu fiz, por exemplo, a minha especialização em ciência de dados, eu não vi nada de séries temporais. Eles não ensinaram nada. Eles ensinaram regressão, classificação e acabou. E daí o que acontece? Você tem que entender que você vai utilizar determinado tipo de modelagem para determinado tipo de problema. A resposta que você vai querer encontrar que vai determinar o tipo de modelagem que você vai utilizar, entendeu? Por exemplo, um exemplo bem simples, né? Mas, por exemplo, se você quer uma saída de modelo, digamos assim, uma variável constante, uma variável constante seria assim, por exemplo, uma variável, um número real, né? Digamos assim. Geralmente você vai tender a procurar modelos de regressão para fazer isso, porque os modelos de regressão eles tendem a ter uma resposta assim mais tranquila nesse sentido. Se a resposta for binária, por exemplo, você vai tender a procurar talvez modelos de classificação. Agora, por exemplo, se sua base de dados é uma base temporal, então talvez valha a pena você ter um estudo de modelagem de séries temporais, entendeu? Realmente é bem, teoricamente, mais simples, né? Porque a quantidade de dados que você vai ter ali vai ser mais enxuta. Por exemplo, regressão, às vezes você tem regressão e classificação, você tem várias colunas de dados, né? Vários dados diferentes. A série temporal não, você tem só série temporal ali e acabou, né? É aquilo dali que você vai analisar. Então, vale a pena você sempre entender teu problema e daí sim você, a partir dali, você vai buscar soluções que atendem ali e resolvem seu problema, entendeu? Não tem um modelo melhor. Vai ter um modelo que vai te ajudar a resolver aquele problema. Eu acho que, assim, entendendo qual que é a pergunta que você responder, você escolhe o modelo que você quer utilizar, entendeu? Não, perfeito. Inclusive isso que tu falou, porque na verdade lá a gente tem várias, né? Dá para fazer várias análises assim, porque é muito voltado a vendas. Inclusive, um grande problema nosso é uma atualização de preço que tem lá, sabe? Eu pensei muito em colocar essa atualização de preço no modelo preditivo, porque, cara, eles ficam, tá toda hora mudando aquela tabela e o preço que sai daquela tabela não é a mesma imputada no sistema. Daí meio que tu tem que fazer uma regra de três, né? Uhum. Digamos assim. Só que não é o modelo ideal, porque nem porque assim, tu pensa que tu tem os preços por estado e tu tem um preço por nível de peso, por exemplo. Então elas não são constantes, porque o frete para certo estado é diferente. Por exemplo, eu estou localizado aqui no Rio Grande do Sul, tu vai até Manaus, é totalmente diferente do que até São Paulo. Sim. Entendeu? Realmente. Então, isso não se comporta linearmente, sabe? Uhum. Então, quando a gente vai passar essas informações para dentro do sistema, a gente faz uma regra de três, só que eles não se comportam tal como, entendeu? E a minha pergunta é justamente isso. Por exemplo, nesse caso, a gente tem um modelo. Dá para te encaixar, fazer machine learning sem ser séries temporais, entendeu? Na minha Uhum. visão, assim, sabe? Tô só encaixando num problema real, Ok. discutindo aqui, tá? Daqui a pouco não faz nem sentido para vocês, né? Mas só tô pensando assim, porque às vezes é legal tu ter um norte, sabe? Uma coisa que eu acho interessante também, que é, às vezes a pessoa entra na empresa e acha que tudo vai ser resolvido por inteligência artificial, né? Mas às vezes você vai bater com um problema e às vezes você precisa dar 1, 2, 3 passos atrás, que eu entendi ali que você tem vários dados ali que teoricamente eram para fazer uma conta básica, só que a lógica não existe e acaba caindo em um dado completamente errado, você tem que ir lá e mudar. Então, às vezes, é mais um problema de processo, sabe? Que se Uhum, você entendesse melhor como não você, né? Mas tipo assim, se a sim. área que faz esse processo entendesse melhor e padronizasse melhor essa precificação, entendeu?
já resolveria o problema. Então, às vezes, o problema nem é aplicar uma machine learning, mas sim o negócio entender que ele está assim, meio errando e passar por uma reestruturação e uma padronização desse processo, entendeu? Uhum. Não, eu falo machine learning, mas é estatística pura nesse caso aí, É, então. porque eu iria fazer umas. Isso aí. Mas, enfim, não, show de bola. Era essa a pergunta mesmo, é só para tentar encaixar nos modelos, porque cada um vivencia um mundo, né? Tipo assim, que nem eu sou mais, que nem eu trabalho na controladoria, mas é estoque, é carteira, é tudo, né? É um pouco de Uhum. tudo voltado à venda e indústria. E tem outras pessoas que é a área de química, então, só para mim deixar claro que é legal também, né? Tipo, que nem tu também é uma totalmente diferente da nossa, né? Uhum. Interessante. Não, mas é legal. Obrigadão. Não, valeu. Mais alguém quer conversar? As coisas que você está aplicando hoje é mais de coisa que você fez na sua especialização ou estudou sozinho mesmo? Cara, que eu estudei sozinho, eu acredito. Como eu disse, né, na minha especialização de ciência de dados, obviamente eu estudei muito Python, então, durante, né, porque é meio que um pré-requisito. Então, hoje em dia, como eu trabalho como desenvolvedor, né, esse é o meu cargo, eu utilizo muito essa parte de programação que eu aprendi, mas as partes de modelagem eu ainda não utilizei muito, ainda mais porque eu ainda não estou na área de ciência de dados ainda, né? Eu estou ingressando no mercado, né? Então ainda não apliquei tanto que eu aprendi na especialização. Mas eu acho que a bagagem que você carrega, assim, sabe? O quanto você aprende, independente de você aplicar aquilo exatamente, ou você ter uma visão melhor de. Por exemplo, se cair um problema de dados na sua mão, muito provavelmente você vai ter já uma ideia de que caminho seguir para resolver aquilo, entendeu? Mas eu acredito que o que eu faço, o que eu uso hoje, eu aprendi mais por fora mesmo. Não boto fé. Eu acho que é assim para todo mundo mesmo. É. Giovanni, aproveitar a pergunta. Fala um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua rotina aí de trabalho. Como é ser um desenvolvedor RPA? Posso falar? Então, é bem, digamos assim, tranquilo. Eu trabalho em projetos, né? Então, eu tô sempre alocado em projetos, então a minha carga horária é dividida em projetos. Por exemplo, sei lá, metade do dia eu tenho que focar em um projeto, outra metade do dia eu tenho que focar em outro projeto, digamos assim. Então as demandas vêm por projeto e eu tenho minhas entregas para fazer, é bem simples, né? Eu não tenho essa é a minha rotina, sabe? Eu tenho minhas entregas, tenho que trabalhar para realizar essas entregas, então é bem de boa. Daí a parte, na verdade eu até tenho um pouco de sorte, porque a parte de mapeamento e desenvolvimento de documentação é uma outra pessoa que faz, então eu sou focado na parte de desenvolvimento mesmo. Então as demandas chegam até mim, faço o que tem que fazer, e é isso. Bem tranquilo. E é de forma remota, híbrida, presencial? Eu estou de forma híbrida. Trabalho em São Paulo, e daí eu tenho que ir 3 dias por semana presencialmente. Daí é isso. É híbrida 3 vezes por semana presencialmente. Tu é de São Paulo também. Eu sou, na verdade, eu sou do interior, só que agora que eu consegui essa oportunidade aqui, eu me mudei para São Paulo. Mas sou nascido e criado no interior de São Paulo. Vai lá, Sara. Pode falar. Bom dia, gente. Giovanni, no slide anterior, você tinha descrito as etapas do processo, né? Desde o conhecimento até a manutenção. Posso ter pulado alguma coisa. Ok.
Eu queria te perguntar mais ou menos quanto você acha que dura todo esse ciclo. De tempo mesmo, tempo gasto, no caso. Então, eu posso responder com muita clareza que depende do problema, sabe? Por quê? Porque existem projetos que podem durar uma semana. Eu acho que esse meu de séries temporais, como a gente já tinha, por exemplo, a gente já tinha os dados já meio que estabelecidos, sabe? Os dados não necessitaram de muito tratamento. Durou mais ou menos um mês esse projeto, porque já veio também com uma demanda de resposta clara, mas existem projetos que duram 6 meses, por exemplo, para rodar toda essa roda. Existem projetos que, por exemplo, sei lá, você vai trabalhar num banco. Daí a parte de manutenção, eles dão, sei lá, a gente quer 1 ano desse modelo rodando para ver se tá ok. Então, só nisso aí você já aumentou 1 ano do tempo de projeto, sabe? Então, depende bastante, depende do seu problema, da complexidade, né, do seu problema e da onde você vai aplicar isso, mas não tem um número exato, sabe? Depende do projeto. Não sei se te respondeu, mas se você tiver, tipo, algum projeto específico que você queira comentar sobre, eu posso tentar dar uma funilada nessa resposta. Entendi. Não, obrigada. É o que eu queria saber mesmo. Uhum. Na verdade, eu tenho muitas ideias que eu não comecei a aplicar ainda, entende? Aí é difícil porque eu tenho tantas ideias, que eu tenho tantas opções, que vai ser cada caso discutido. Você pode tentar começar por umas. O legal, né? Assim, você pode tentar. Eu não sei se tipo, se você tá estudando ou já tá aplicando essas ideias, mas tenta começar pelos mais simples, né? Pelos que durem menos tempo, até para você ir pegando essa bagagem. E daí, a hora que você se sentir bem, assim, você pega uns maiores, sabe? Essa seria a dica que eu te daria. Não faz sentido. Eu tenho que aprender isso, né? E eu começar pelo mais simples. Ou você cria um grupo e coloca pessoas fazendo essas ideias. Esperto, né, Igor? Esperto. Joga pra gente aí qualquer coisa. Tem ideia legal aí de modelar? Joga pra gente. Joga pro grupo. A gente ajuda se precisar também. Obrigada. Nada. Querendo ou não, eu sou um aluno aqui também, né? Então eu também tô. Assim, eu não sei tudo, não. Eu tô aprendendo igual vocês, né? Igual todos aqui. Então. É meio que uma troca, né? De conhecimento. Nos projetos que você é alocado, você costuma trabalhar sozinho ou em equipe no seu trabalho? A maioria das vezes sozinho, né? Porque eu e meu código, mas a gente tem uma equipe de TI, né? E às vezes se eu preciso de algum auxílio, assim, de um conhecimento de alguém mais sênior, não tem problema, eu posso ir lá, perguntar, trocar ideia, eles ajudam, sabe? Às vezes eu preciso a gente chama de cliente, né? Mas é a pessoa que solicitou, né, o projeto, às vezes eu vou lá para tirar dúvidas também. A maioria das vezes eu trabalho sozinho, obviamente, é o meu código, né? Mas às vezes surgem dúvidas que você precisa ir trocar ideia com alguém e tudo mais para resolver essas dúvidas. Às vezes é dúvida de negócio, né? Então, tipo assim, beleza, o mapeamento chegou aqui para mim, mas, putz, tem uma parte aqui que eu não entendi direito que é para fazer e tal, volta no cliente, ele tira essa dúvida, então... Mas, a princípio, a maior parte do tempo eu trabalho sozinho. Não, legal, você que saber. Mais alguém? Aproveita o homem aí, gente. Aproveita o homem. O Giovanni está fazendo um projeto aqui no GEI, muito legal, de previsão de séries temporais. É isso mesmo. E o projeto dele casa direitinho com o do Gustavo aqui. Que o Gustavo faz na clusterização sobre mercado de ações e empresas. Daqui a pouco tempo o projeto dos dois vai ser unido num só. Ah, é? Então tá bom. Sim. Fazer uma coisa muito grande. Aí, Nós Gustavo. vamos... Eu tô tendo que participar pelo celular porque meu computador tá rodando um teste agora e não aguenta as duas coisas, não. Legal. Nós vamos usar o projeto do Gustavo para validar os dados do Giovanni. Isso é bem legal. Mas vai vir coisa legal pela frente. Olha, interessante.
Então, Giovanni, muito obrigado pelo tempo aí, cara. Foi fantástico. Deu pra gente ter uma visão bem legal. Acho que o pessoal gostou muito e eu gostei muito. Teremos outros, viu, gente? Semana que vem tem mais outra conversa. Vai ser com o Davi, também é desenvolvedor. Deixa eu passar mais um negócio meu aqui. Aí já você pode compartilhar, tá? Você é gato. Já parei já. Eu tá errado. Pessoal, convidar todo mundo aí. Nós vamos começar um novo curso lá no IESAI. Tá? Todo mundo convidado para fazer parte. Vai ser bem interessante. A gente vai começar programação do zero em Python, desde o inicial para quem está começando. E quem já tem um conhecimentozinho já pode entrar um pouco mais adiantado no curso. Vai estar parte muito forte de Machine Learning, vai falar de vários modelos, tanto de regressão, classificação, séries temporais também. Um pouco da parte estatística também para chegar nisso. E o que eu acho que é a melhor parte do curso, que é a mais interessante, é a parte de automatização de processos, que é justamente o EPA que o Giovanni faz. Então a gente fala bastante de Selenium, vai falar de Streamlit, vai falar de mandar e-mail automático, fazer uma busca na internet automático, mandar mensagem automaticamente no WhatsApp, tudo isso parte de interação, escrever um relatório de forma automatizada. Imagina escrever 1 milhão de relatórios no mesmo dia, a gente consegue fazer isso. Então, vai ser bem interessante nisso e recomendo a todos dar uma olhada. Dia 1º de junho, nós teremos uma live às 7 horas. Eu vou colocar o anúncio lá no Reia lá para todo mundo poder participar. Onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse curso aí, o que vai ter. E espero vê-los todos lá. Então, gente, é isso. Muito obrigado, presidente de todo mundo. E bom sábado para vocês. Bom fim de semana. E feliz Dia das Mães para as mães de vocês aí. Até mais. Valeu, Igor. Valeu, um abraço. Abraço. Falou, gente. Tchau. Valeu. Valeu, falou.